Cartas do Morto Apaixonado. No arquivo de correspondências esquecidas dos Correios de São João del Rei, em Minas Gerais, existe um registro peculiar que começou em 9 de março de 1978, quando uma jovem atendente chamada Elizabeth de Oliveira encontrou um envelope amarelado sem selo e sem remetente, destinado a uma mulher chamada Helena Carvalho, que, segundo o sistema, havia falecido 2 anos antes, em 1976, e a carta continha palavras de amor tão desesperadas que fizeram Elizabeth procurar o carteiro responsável pela região para confirmar que aquela destinatária realmente estava enterrada no cemitério do Carmo, na quadra 4, túmulo 19. E ao constatar que sim, ela guardou o envelope, acreditando ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Contudo, exatamente 7 dias depois, uma nova carta surgiu novamente sem selo, com a mesma caligrafia inclinada e romântica. Mas algo chamou a atenção, pois a tinta parecia ainda fresca, como se tivesse sido escrita instantes antes de chegar ali, e a assinatura ao final dizia Antônio Augusto da Costa, que pelas pesquisas dos funcionários morreu em 1954 dentro de uma locomotiva que descarrilou no antigo ramal ferroviário que liga Tiradentes a São João del Rei, o que tornava tudo ainda mais perturbador, porque ele morreu 22 anos antes de Helena nascer. Com o passar das semanas, foram surgindo mais cartas ao todo. 32 entre abril e agosto daquele mesmo ano, sendo que cada uma descrevia encontros que nunca poderiam ter acontecido. Jantares sob luz de velas à beira da linha do trem, beijos trocados dentro de uma igreja fechada à noite, promessas de casamento feitas sob o sino antigo da Catedral do Pilar e confissões de uma saudade impossível de existir, já que Helena jamais poderia ter conhecido Antônio vivo nem em sonhos, segundo a lógica comum. E ainda assim, o jeito como ele escrevia demonstrava um amor tão real que parecia que aquelas lembranças estavam acontecendo naquele exato instante em algum lugar onde o tempo não funciona direito. Em 12 de setembro de 1978, Elizabeth decidiu levar a última carta até o túmulo de Helena e, ao colocar o envelope sobre a pedra fria, sentiu o chão estremecer levemente, como se alguém tivesse batido do lado de dentro, pedindo para sair, ou talvez para entrar, e testemunhas que visitavam o cemitério naquele horário juram que ouviram o sino da catedral tocar uma única vez, mesmo sem vento e sem cerimônia marcada, e logo depois, uma pétala de rosa vermelha caiu sobre o envelope. Embora não houvesse flores por perto naquele dia e ninguém conseguiu explicar de onde ela veio. Vizinhos contam que durante algumas noites, uma sombra masculina foi vista encostada na lápide de Helena, segurando algo nas mãos, que refletia o brilho da lua como se fossem folhas de papel. E quem observava por mais de alguns segundos sentia um aperto no peito e um arrepio na nuca, como se aquele amor que não aceitou ser interrompido buscasse qualquer coração para continuar batendo, mesmo depois da morte. E Elizabeth, até hoje em entrevistas raras, afirma que nunca acreditou em fantasmas, só em sentimentos que não sabem morrer. Se tudo isso é apenas fruto da imaginação, ou se um amor realmente ultrapassou a última fronteira, ninguém aqui tem respostas. Afinal, quem pode dizer onde termina a vida e onde começa a saudade que insiste em continuar? E talvez a única verdade seja que algumas cartas jamais deveriam ser abertas, porque o que elas trazem não pertence mais ao mundo dos vivos. Se essa história te deixou pensando em quantos amores ainda escrevem do outro lado, deixa seu like e se inscreve no canal para que possamos continuar juntos desvendando mistérios que o coração não consegue esquecer.